TSI. Antes de nós começarmos, eu quero que me fales um bocadinho de ti. Quem é a TSI, formação, como é que começa isto do voluntariado? Conta-me um bocadinho. Então, o meu nome é Tessie Gomes, tenho 31 anos. Eu estudei Literatura e Artes e Línguas na Universidade de Évora. E agora há pouco tempo acabei uma formação como educadora menstrual. E pronto, sou de Leiria, de Portugal. E estou há quase 6 anos no Quénia, a fazer 6 em agosto. Pronto. Fui lá parar como voluntária, sim, para outro projeto. E fui ficando. E até que criei o meu próprio projeto, vamos dizer Mas assim. quando começaste, estavas na faculdade, quando começaste a fazer voluntariado, ou quando é que surge esta oportunidade? Com o voluntariado, sim, já comecei até em pequena noutros projetos, mas depois na universidade também fiz voluntariado, mas o que está relacionado com o Quénia não, eu é que encontrei o projeto e decidi ir, eu na altura estava a trabalhar e até estava noutro país que é o Luxemburgo, e despedi-me, deixei o emprego, agarrei nas minhas malas e fui-me embora para o Quénia. Ok, então vamos fazer aqui uma viagem ao passado para percebermos este teu percurso. Primeira vez que foste fazer voluntariado, onde é que foi? Ah, no Quénia? No Quénia, sim. Foi em Kibera, que Ok. é uma das favelas em E o que é que Nairobi. te leva, o que é que te levou a ires para lá, não é? Para o Quénia e decidires fazer esse trabalho? Olha, sempre quis fazer, desde muito cedo, aliás, meus pais nem estavam surpreendidos quando eu lhes disse, olha, vou-me embora para o Quénia, dia 1 de agosto, não ficaram assim chocados nem nada, porque eu sempre disse que queria um irmão preto, mas eu não iria ter, porque os meus pais não o são, portanto, a não ser que houvesse ali uma transformação genética muito grande, e depois divorciaram-se e também nunca aconteceu. E pronto, foi assim, foi mesmo que eu queria fazer e já estava muito cansada da vida que tinha no Luxemburgo. E pronto, despedi-me e fui-me embora, disse ao meu patrão, vou-me embora, obrigada pela oportunidade, mas vou-vos deixar. E tu foste para Luxemburgo para trabalhar na tua área? Porque é que estavas lá imigrada? Então, eu nasci no Luxemburgo, Ah, ok. vivi lá mais ou menos até aos meus 10 anos e depois vim para Portugal com os meus pais. E quando acabei a universidade, decidi voltar para lá outra vez para ver como é que era a vida de lá, porque os meus pais também tinham sido imigrantes, então queria saber um pouco como é que era. E não fui trabalhar para a minha área, fui para uma papelaria e casa de charutos. Ok. Mas querias a experiência internacional, não é? Querias perceber como é que era Sim, viver sim, sim, noutro país. sim, E quanto exatamente. tempo é que estiveste lá a viver no Luxemburgo? Tive 4 anos, mais ou menos. Ok, ok, ainda foi um bom Mais uns tempinho. 10 quando estive em pequena, mais ou menos 14, vá, no total. E depois, em que ano é que decides então ir para o Quénia? Que ano é que vais para 2016. 2016? Ok, e vais e estavas à espera do que encontraste? Como é que foi aquele primeiro impacto? Honestamente, não estava à espera de nada, porque Ok, eu não sabia para onde ia. Foi mesmo assim, eu decidi ir. Até a própria dona do projeto não tinha entendido que eu estava a caminho. Portanto, também não estava ninguém à minha espera no aeroporto, em Nairobi. Andei lá perdida uns 3 dias e não tinha essa expectativa nenhuma. Fui parar à favela e lá vivi e gostei muito. Aliás, foi o que me fez sentir em casa, porque acabámos por nos conhecer todos. mas tu E contactaste então uma associação antes de ires para lá. sim, 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 E como é sim. que escolheste, como é que te chegou ao conhecimento esse projeto? Acho- Foi, olha, foi, acho que, se não me engano, acho que até foi na TVI, que ela estava na TVI, porque ela também é portuguesa, ela chama-se Marta, e pronto, e vi na televisão e olha, é mesmo para ali que eu vou, porque ela como é portuguesa e lá não sei que língua é que falam, se calhar inglês, pelo menos vou-me sentir um bocadinho mais apoiada, vá. Portanto, era um projeto também de uma pessoa que foi para lá fazer voluntariado, depois que criou o seu próprio projeto, é isso? Exatamente. O que é que tu foste lá fazer? Quais eram as tuas atividades lá? Fazemos um bocadinho de tudo, principalmente com os miúdos, porque ela tem, o que ela trabalha é com crianças, com jovens, e então fazemos sempre é estar no fim, quando eles vêm da escola, estamos com eles a fazer os trabalhos de casa, quando estão de férias passamos o dia todo com eles a fazer atividades, ou a fazer exercícios, porque eles também têm parte dos exames, não é? Têm que estudar muito,
E pronto, é maioritariamente isso. É como se fosse um ATL, ao fim e ao cabo. E eles também têm mais direito a refeições, o que também é E esta importante. foi a tua primeira experiência com voluntariado. Exatamente. E então, o que é que retiraste daí, desses primeiros tempos? O que é que aprendeste? O que é que ficou contigo? Conta um bocadinho. Olha, gostei tanto, não é? Que lá continua, pelo menos no Quénia, não nesse projeto, agora tenho o meu, mas sim. Mas, como eu disse, senti-me em casa na parte da favela, eu gostei imenso de viver em Tibera. E das crianças, senti-me. O que eu sentia, honestamente, era que estava tão plena, tão concretizada, tão cheia de amor, que não precisava de amor de parte nenhuma, como se fosse, por exemplo, não precisava de namorado nem nada, sentia-me tão cheia, sabes? E aprendes que com pouquinho eles são muito felizes. Mesmo brinquedos, qualquer coisa eles fazem um brinquedo e está tudo bem. E não, pronto, os problemas são diferentes. Primeiro mundo, terceiro mundo. Foi maioritariamente isso. Foi que com pouco se pode ser feliz. E foi o facto de eu própria me sentir completa também, porque às vezes podemos não nos adaptar, não é? E temos que ir embora, mas não foi o meu caso. Sentiste que houve uma transformação em ti, que havia uma Tessie antes de ir para o Quénia e uma Tessie depois de ir para o Quénia? Por exemplo, quando dizes disso dos problemas, se calhar agora relativizas muito mais, não é? Uma briga no trânsito não tem tanto impacto como se calhar antes teria. Sim, agora sim, como já lá estou também há algum tempo, para mim voltar a Portugal, e é onde eu estou neste momento, hum, eu para voltar a Portugal sinto que já tenho que, não sei, não conseguiria estar agora num escritório das 9 às 4, não, tinha que ser ou trazia o meu projeto que tenho no Quénia para cá, porque sinto aquela falta de ajudar, de impactar, vamos assim dizer. E sim, às vezes mesmo em conversas, sei lá, até com a minha mãe, ela diz-me qualquer coisa e eu penso, que problema é esse? Isso não é problema nenhum, vocês é que estão a complicar a vida, não é? Então, assim, sinto que é-me difícil adaptar a Portugal, em termos desses problemas que são, sei lá, tão banais aqui, mas que para mim aquilo não tem problema nenhum. E eu penso, bem, ok, às vezes nem quero responder a coisas, porque penso, isso para mim não é nada. É mesmo aquela questão de abrir Relativizar. horizontes, abrir perspectivas, não é? Dar-nos aqui uma visão Sim, mais ampla das coisas do que o nosso pequeno cantinho. Pronto, exatamente. disseste-me que foste para o Quênia então em 2016, não é? Com esse projeto. Quanto tempo é que ficaste lá com esse projeto? Fiquei cerca de 9 meses. Ok. Ainda Sim, bastante tempo. sim, como eu disse, eu deixei tudo para trás e fui o tempo todo, o dinheiro todo que eu tinha conseguido guardar, poupar, foi para E isso. os pais entenderam essa distância, ainda de 9 meses, assim, o primeiro impacto, ainda é bastante tempo. Eles perceberam, compreenderam bem. Sim, como eu disse, já tinha aquela coisa desde muito pequenina de querer ir para a África e entenderam bem. Se a minha mãe só me dizia, por favor, não tragas nenhum menino dentro da mala, eles apreendem no aeroporto. Eu, claro que não, eu ainda tenho consciência que não posso fazer isso, não é? Mas sim, fiquei 9 meses. E depois desse tempo, portanto, a duração do tua estadia sempre foi combinado que seria 9 meses. É que foi isso, desde o princípio. Sim, sim, E sim. depois desses 9 meses, o que é que aconteceu? Então, depois desses 9 meses, ou seja, no Quênia também só posso ficar 6, porque não sou queniana, não sou nem africana. Então fiquei os 6, depois volto a Portugal, uns tempos, nem que seja um dia, pronto, o importante é passar a fronteira. E depois voltei, então fiquei mais esses 3 meses. Depois na altura até comecei a trabalhar mesmo para esse projeto, mas acabei por sair. E depois quando saí, decidi então começar com os meus próprios planos, com os meus Ok, próprios. foi aí então que tu decidiste lançar a tua ideia. Mas como é que surge isto? Porque é uma área muito específica, não é? No fundo, Sim, sim. é a saúde feminina, depois engloba aqui a área menstrual, sexualidade e a maternidade. O que é que te levou para essas áreas? Então, eu comecei primeiro até com a parte de saúde sexual e reprodutiva, porque trabalhei com algumas mães e pronto, tentamos sempre apelar pelo bom senso, não é? Dos implantes, ou se têm HIV, para não terem outros filhos, porque se calhar também já têm 6 ou 7 ou 8, ou então, pronto.
Uh, às vezes temos muitas mães e se calhar em 70 uma é que decidiu pôr o implante, o que já é bom, eu já considero bom, pronto, 71, claro que isto depois requer também trabalho interior, não é? Porque podemos nos sentir frustradas, mas eu neste momento já me sinto contente, já é um passo bebê, mas quem sabe conseguiremos mais. E foi por aí, foi porque também há muita falta de informação por parte destas mulheres. E depois a parte menstrual, eu também sempre levei pensos reutilizáveis, que são os feitos de tecido, que me davam aqui em Portugal. E comecei a notar que só doar e tirar fotos, não é? Não vale nada se há pois uma falha em termos de educação de corpo ou de como usar os produtos ou até de saneamento, que já é um problema maior. E pronto, depois em 2019 uma miúda também se suicidou porque tinha uma mancha de sangue e o professor chamou-a para a frente e humilhou-a na sala de aula. Então ela foi para casa e suicidou-se. E eu pensei, bem, se calhar há mais para fazer do que só doar, não é? Do que ser bonito para a fotografia e isso incentivou-me ainda mais, porque acho, pronto, acredito que seja da mesma opinião que em 2019 isto ainda a acontecer, que seja algo impensável, não é? Por causa do período. E depois a parte materna, porque eu também fui mãe há 1 ano e meio e, e lá também se vê coisas de que, por exemplo, já vi uma rapariga que tinha quase outro mamilo de uma ferida tão grande e continuava a amamentar com aquelas dores horríveis, porque acha que aquilo é normal e depois ia passar, ou então os miúdos que estão em 26 graus na rua e estão cheios de cobertores e roupas e bonés e tu pensas, bem, aquele miúdo pode morrer de repente porque está sobreaquecido. Pronto, há muita falta de informação e que eu pensei, não, vamos fazer aqui programas e partilhar com a comunidade. Claro que eu nunca quero impor nada, não é? E se não me aceitarem, por mim também está tudo bem, mas quero é educar, informar que posso fazer de outra maneira e olhar para nós e não depender sempre só, sei lá, do homem, também lá depende muito do homem, mesmo a parte da menstruação, pensos, tem que se esperar que tragam o dinheiro para casa e essas coisas todas. Então eu com os pensos mesmo, nas comunidades em que eu fui trabalhar, tento depois, no fim, ensinar como se fazem para elas poderem também ter se quiserem, claro, uma fonte de rendimento. Depois começarem a vender umas às outras e não terem que depender de ninguém. Pronto, Olha, é mais ou isto é um menos isso. projeto de grande envergadura e já se fosse começado num país, por exemplo, como o nosso, não é? Agora começar num país subdesenvolvido, não é? Como o Quénia. Como é que tu iniciaste isto tudo? Como é que tu te lançaste assim a falar com as comunidades? Conta-me um bocadinho tipo, o passo a passo, assim brevemente, do que foi o início. Sim, ok. Então, quando estava em Nairobi, que é onde eu estou neste momento, comecei até por contactar organizações não governamentais e, porque de alguma forma, eu como costumo dizer, é bonito ajudarmos, mas também temos de ter uma fonte de rendimento para nós próprias, não é? Não posso viver do ar durante 6 anos. E então contactava organizações não governamentais e os que estão interessados, eu mostrava o programa e depois ia falar com as miúdas e fazíamos, por exemplo, 1 mês de sessões, todos os domingos, e falávamos sobre a menstruação, ou então sobre a saúde reprodutiva e sexual. Agora, em agosto vou mudar para a parte da costa, para a praia, e foi onde tive o mês todo de março, como era o mês da mulher, que se assinalava o Dia Internacional da Mulher, então fui mesmo para as comunidades, porque a parte da praia, a parte sul, também é muito esquecida pelo governo, é muito pobre. Então fui para as comunidades mesmo para as mulheres. Eu disse, não quero ir para as escolas, porque para isso também já há muitas pessoas a trabalhar com escolas, quero mesmo ir para as mulheres, porque ela também tem que ter informação para não assustar a filha quando tem a primeira menarca. E pronto, basicamente é assim, eu é que decido vou para aquele sítio, só que quando fui para a costa disseram-me, ok, vamos fazer isto legal, porque as comunidades são pequeninas, temos que ter a aprovação dos chiefs, ou seja, ali dos guardiões da aldeia, por se eles acharem que ok, é uma branca a fazer isto e não, ninguém vai ali à sessão e não iria ter ninguém. Então fui ao departamento da saúde, ter um papel para mostrar, pronto, foi um longo processo, mas consegui, no fim consegui. Portanto, tu E é trabalhas aqui em assim, colaboração com o governo, no fundo, não é? Que te dá acesso a estas comunidades.
Sim, sem esperar, sem querer trabalhar com o governo, porque pronto, às vezes corrupção e assim eu não queria nada disso, mas acabei por o fazer, sim. E pronto, mas é assim, eu é que contacto, eu é que vou aos locais e se me disserem não, é melhor ir aqui pela direita, então eu vou, é melhor ir fazer desta maneira, então eu vou porque não quero problemas também com ninguém. E também como é um tópico assim um bocado tabu, é E, melhor e evitar. precisamente por isso, não é? Por todas essas sensibilidades, como é que as mulheres com quem tu lidas, como é que elas reagem a estas formações? Olha, é engraçado porque lá não uso projetor, nem computador, nem nada. Tenho cartolinas muito grandes e tenho a sorte do pai da minha filha ser designer e ele desenha muito bem, então ele é que desenha as vulvas enormes e o ciclo menstrual e os produtos. E que sim, quando eu abro a primeira cartolina com a vulva, elas fartam-se de rir e ficam assim todas tímidas. E o que é isto? Uma vagina tão grande? Um, e pronto, mas depois, sim, começam a questionar e mesmo na formação depende muito, pode ser de 1 hora, pode ser 2 ou 3, porque depende muito das questões que elas tenham, daqueles mitos de não posso fazer um bolo porque os ovos não vão crescer ou o que seja, ou então que se lavam com água e limão, que é para parar o período, pronto. Depende muito da envolvência do grupo. Mas sim, é muito engraçado, mas depois acabam por se expressar sem vergonha. E agora que estou em Portugal, estou a tentar trazer um bocadinho do projeto para cá e a recepção tem sido mais mais púdica, vá. Ainda é mais tabu aqui. É engraçado porque as pessoas ainda são mais fechadas e pronto, e até me disseram, se calhar tens mais sorte no Quénia, porque tu vais à comunidade e está tudo bem, e aqui não vamos falar sobre isso, ou não podemos falar daquela maneira. Sério, isso é muito surpreendente. Sim, 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 sim. Eu Mas tu, também fui. tu estás a trazer o projeto nos mesmos moldes, exatamente o que fazes lá, queres começar a fazer aqui em Portugal. É isso. Sim, 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 gostava de muito organizar workshops com mulheres e falarmos sobre a saúde, porque eu acho que é importante. Estamos a falar de menstruação, mas no fundo é a saúde, é olharmos para nós, não é? E por nós. Hum, e pronto. Mas é engraçado este que eu estou a viver agora. Mas Claro, irei ninguém diria, não é? conseguir. Porque Sim, nesses países aqui que são tão patriarcais, não é? E que sim, sim, sim. são realmente temas que não se falam, E esperava-se tive que senhores. fosse. E tive senhores no Quénia, nas minhas sessões. Exatamente, e esperava-se que fosse mais difícil de, não é? De abranger e de chegar às Sim, pessoas, e sim. afinal não. E Afinal, até porque na parte da costa, como fui em março, são muçulmanos. Eu nunca tinha trabalhado ainda com muçulmanos. Só tinha trabalhado com cristãos e pensei, ok, vai ser ainda mais difícil se calhar abordar, porque elas também não podem ir à mesquita quando têm a menstruação. Mas não, foram muito abertas, muito receptivas, e então eu estava com aquela esperança toda, vou chegar a Portugal, vou a associações falar disto e tudo, mesmo nas câmaras. E algumas associações disseram, ok, antes de irmos fazer alguma coisa, temos que bem pensar como sensibilizamos as pessoas e as comunidades, porque senão eles vão pensar, esta associação agora está a falar nisto, mas o que é isto? E eu, ok, então vamos com calma. isto realmente há muitas mentalidades para mudar. Olha, e de onde é que vem o nome, Moms Togetherness? Como é que Então, surgiu este nome? então traduzi para português, vamos dizer que é União de Mães, e então que eu penso, claro que não estou aqui só a falar de mães, porque há mulheres que não querem ser mães, simplesmente, ou também não podem ser mães, mas é mesmo o facto de todos nós viemos de uma mãe, quer a gente queira, quer não, mas homem ou mulher viemos de uma mãe e a menstruação também é importante para nós estarmos aqui. E eu digo assim mesmo aos rapazes: vocês não querem falar sobre isto, mas se a vossa mãe não tivesse menstruação, vocês não estariam aqui. Eles ficam assim muito surpresos. Mas daí vem o meu conceito, é que todos nós viemos de uma mãe. E como eu gosto também muito de começar por mães, porque acho que às vezes mães, mulheres, que são esquecidas, vamos sempre para as escolas e raparigas e rapazes, mas eu sou muito também apologista, temos que ir para as mulheres em si, porque depois podem educar os filhos de maneira diferente. Ou as mulheres podem, uma sobrinha, ou sobrinho, o que seja, mas é esse o meu lema, é de mulheres se unirem.
E tu desde 2016 então andas neste trabalho, primeiro com um projeto diferente, agora com o teu próprio projeto, para trás e para a frente no Quénia, certo? Exatamente, Portugal, Quénia, Quénia, Portugal, e agora com uma bebé. Pois, era a pergunta seguinte, com uma criança pequena, como é que se faz esta gestão? Sim, agora é um bocadinho mais difícil, não é? Até porque eu levava sempre muitos donativos daqui, agora tenho que começar a dizer, ok, não, peço desculpa, não é por mal, mas prefiro então que me deem monetariamente e eu compro lá tudo, porque eu já não consigo levar 40 quilos e mais a minha filha aqui no Canguru ou o que seja, porque o pai dela nunca pôde viajar para cá por causa, também entrou isto do Covid. E pronto, é assim toda uma logística e mesmo coisa já tenho de levar mais é para ela do que supostamente donativos. E quando fui fazer em março, ela foi comigo para as comunidades, nas motas e nos tuk-tuks e falar para as mulheres e pronto. Vai ser Que idade é que tem? Que idade é que tem? 1 ano e meio. Uau, ok, já está a ter essa experiência no terreno. Sim, andar por todo lado. Aliás, aqui até houve agora uma feira, que é a Feira de Maio em Leiria, estavam lá motas nos carroceiros, foi o que ela quis ir. E eu até pensei, bem, já estou habituada à mota que não quero cá micas nem minis. E agora com uma menina, isto também vai ser aqui outro tipo de trabalho, não é? Mais tarde, quando ela começar a perceber estas coisas. Exatamente, o que é engraçado porque, aliás, vai ser o meio em que ela está a crescer, não é? E que eu creio que vai continuar e que se calhar para ela até isto vai ser tudo muito normal, banal e quem sabe um dia ela até pode continuar a fazer. Seguindo o exemplo da mãe, não é? Já vai percebendo estas coisas como não tabu, como Exatamente. uma parte completamente normal da nossa vida, não é? Como Sim, mulheres. sim, sim. E o pai também, como eu disse, eu ponho-o a fazer os desenhos, portanto, mesmo que seja queniano, aqui não há tabus. Até sim, já percebi que, pronto, agora estás a tentar implementar aqui isto em Portugal, mas o que é que ainda gostavas de fazer mais no âmbito deste projeto? Tens assim objetivos que tu tenhas traçado, sonhos nesta área? O que é que gostavas de fazer ainda? Sim, sim. Eu, como disse, levava muitos donativos e agora é mais a parte monetária que me interessa. Quero muito tornar isto também sustentável, porque às vezes o problema dos projetos é depois a sustentabilidade e temos que passar anos sempre a pedir angariação de fundos e tudo mais. Então agora o meu grande projeto é tornar isto sustentável através de outros projetos de produtos que eu quero muito criar e vender, menstruais neste caso, e também de cá, ou seja, em Portugal. E também eu lá tenho algumas costureiras, fazer algumas coisas locais com os tecidos, como roupa, e também vender cá e noutras partes quaisquer do mundo. Mas sim, para mim agora é sustentabilidade. E para acabar, assim, algumas dicas que tu costumas dar em relação à higiene menstrual para as leitoras da Maiga também estarem assim atentas. Sim, olha, para mim a maior dica é temos que conhecer o nosso corpo. Essa é a minha maior dica. E depois é, em termos de higiene, não se ponham a lavar com sabonetes de rosas e tudo mais. Tentem, ou a lavar a vagina mesmo por dentro, não. Tentem usar coisas com o pH neutro, ou então se souberem, não é, o vosso pH corporal, bem, ainda melhor, mas poucas pessoas sabem, porque só vai trazer tudo infecções, ao fim e ao cabo. E sim, tentem sempre ir a um médico, que, claro, seja credível e um bom médico, não é? Nós também temos de ter alguma consciência que há médicos bons e menos bons. E Pronto. tem que se falar destes temas, não é? No fundo, acabar aqui a dizer é preciso falar mais sobre estes temas. E tenho muitas conversas entre vocês, mulheres e homens e filhos e filhas, para tornar menos tabu, porque é uma coisa com que se vive, não é? Devia ser tão banal como comer. Olha, Teresa, obrigada. Acho que foi uma conversa aqui muito gira.